Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Que o dia de hoje seja exuberante na vida de cada um de vocês. E, inclusive, eu gostaria, quando eu falo assim, seja exuberante, seja maravilhosa a vida de vocês no dia de hoje. Seja maravilhoso o dia de hoje. Nós estamos falando sobre Abraão. Eu queria que você atentasse, prestasse atenção no caso de Abraão. Quando nós falamos ontem, quando Deus falou para Abraão, Deus escolheu Abraão e disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus, só existe um só Deus, que é o Todo-Poderoso. E disse mais: anda na minha presença e sê perfeito. Por favor, presta muita atenção. Não faça outra coisa enquanto você está ouvindo essa live, não. Pensa comigo, só pensar um pouquinho, porque isso pode mudar a sua vida. Pensamento de Deus muda a vida de qualquer pessoa que pensa como ele, que pensa, que sujeita os seus pensamentos ao pensamento dele. Sabe, aí Deus fala assim, em seguida: e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Isso é muito forte. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Aí eu estava perguntando, eu vinha me perguntando há muito tempo: poxa, meu Deus, por que o Senhor falou grandissimamente? Por que o Senhor falou grandissimamente? Porque quando o Senhor fez os céus e a terra, no final o Senhor tinha feito coisas extraordinariamente grandes, magnificamente grandes. Não há palavras para exprimir a grandeza das tuas obras. E o Senhor disse que tudo era bom. O Senhor fez os céus, a terra, e viu que tudo era bom. E viu que era bom. Fez o sol, as estrelas, que era bom. Fez os animais, fez tudo, e era bom. Mas aqui, o Senhor diz para Abraão: te multiplicarei grandissimamente. Eu lembro que Jesus também, quando foi abordado por alguém, disse: bom mestre. E Jesus logo consertou e disse: um só é bom, que é Deus. Só Ele é bom. Aqui entre nós, se nós estivéssemos falando de Jesus com ele, nós diríamos assim: oh, maravilhoso mestre, não é? O Senhor é grandiosíssimo, o Senhor é misericordiosíssimo. A gente sempre iria apelar para o superlativo. Superlativo é você colocar força naquela palavra que você elogia a pessoa. Por exemplo, você que já foi elogiada. Ninguém chega para você, normalmente não se fala hoje em dia: ah, você é bonita. Não. As pessoas falam: você é linda, lindíssima. Não é assim? Quer dizer, você supervaloriza aquela beleza. Quando você fala grande, é uma coisa, mas quando você fala grandissimamente, você está
super, hipervalorizando aquela palavra grande. E foi isso que Deus usou para com Abraão. Ele não precisava falar grandissimamente. Não precisava. Ele bastava dizer assim, e te abençoarei. Eu te abençoarei. Só isso. Isso já era grandissimamente. Ele poderia ter falado, te multiplicarei de forma grandiosa. Já era uma coisa maior. Mas quando ele fala, te multiplicarei grandissimamente, Deus está super valorizando o que ele iria fazer com Abraão. Entende, minha amiga e meu amigo? Jesus disse também, o diabo, o ladrão, né, veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E aí ele acrescenta, e vida em abundância. Quer dizer, Jesus fortalece a ideia do que ele promete, da grandeza do que ele promete para aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Aqui Deus está falando para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, todo poder, não existe menos. É todo poder, toda a grandeza de Deus. Ele simplesmente é o Todo-Poderoso. E isso ele se revela para Abraão e depois diz, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, ande de acordo com os meus pensamentos e seja perfeito. Porque se nós pensarmos como Deus pensa, nós seremos perfeitos. É isso aí. Agora, ele diz mais, e porei a minha aliança entre mim e ti. O que é a aliança entre Deus e Abraão? O que foi essa aliança? Foi a palavra empenhada. Quando a gente casa, a gente empenha a palavra também no altar. No altar a gente diz, olha, eu vou te amar, vou te proteger na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, etc. Qualquer situação, eu vou estar contigo, eu vou ser fiel, leal a você. Um fala para o outro isso. Isso se chama aliança, casamento. Nos termos de Deus é aliança, matrimônio. E é isso que tem que acontecer entre nós, entre os seres humanos, seja no casamento, seja nos negócios, seja em tudo que nós fizermos, que envolvermos a palavra empenhada, essa palavra tem que ser honrada. Isto se chama aliança. Foi isso que Deus fez com Abraão. E porei a minha aliança entre mim e ti, que é a palavra. Entre Deus e Abraão, havia uma aliança. Qual é a aliança? A palavra. O que ligava Deus a Abraão e Abraão a Deus era essa palavra, essa aliança, esse casamento, esse matrimônio. Um honrando a palavra para com o outro. Se isso acontecesse, como aconteceu, porque Deus garantiu, ele diz, porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandiosamente, não, mais do que grandiosamente, grandissimamente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, aumentou infinitamente aquela promessa, que é
um empenho da palavra de Jesus para com os seus seguidores, aqueles que andam na presença dele, aqueles que andam de acordo com a vontade dele, com os pensamentos dele. Então, amiga e amigo, Deus me respondeu, Deus me mostrou, Deus me revelou. Por que ele falou grandissimamente em vez de falar grande? Porque se ele falar só grande, vou te abençoar de forma grande, já era suficiente. Não precisava falar grandissimamente. Não. Porque o que ele fala já é suficiente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não precisava falar, eu sou o caminho enorme, extenso. Não, o caminho já é suficiente. Eu sou a verdade. Ele não precisava falar, eu sou o verdadeiro. Não. Ele não precisava, Deus não precisava usar um superlativo para exprimir aquilo que ele queria fazer. E ele não precisa usar um superlativo. Mas com Abraão, ele usou. Com Abraão, ele disse, e te multiplicarei grandissimamente. Grandissimamente. Você entende, não é? Quando se fala grande, é uma coisa, mas quando se fala grandissimamente, aí a sua imaginação voa, né? Vai até a estratosfera. Por quê? Porque você entende que é uma coisa muito, extremamente grande. E é isso que a ideia que Deus passa para nós quando nós andamos na presença dele. Quando nós andamos na presença dele, nós andamos na sujeição, na submissão à sua palavra. Nós andamos de acordo com a sua palavra, os seus pensamentos. Às vezes, a gente enfrenta problemas, dificuldades, tribulações. Todas as tribulações, todas as dificuldades, todas as provações, Deus permite que nós passemos para que nós venhamos aprender a ouvir a voz dele, atentar para a voz dele. Eu costumo dizer que eu só aprendo, eu sempre aprendi na base da tribulação, na base da pancadaria, do porrete. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiente, porque a gente vai sofrendo mais. Quanto mais sofrimento, mais aprendizado. Se não houver sofrimento, se não houver problemas, se não houver dificuldades, a gente nasce, cresce, desenvolve na base do mimimi. E quer dizer, você cresce sem nenhuma experiência. Aí você casa com uma pessoa, aí você vai querer ser tratado como mimimi. Aí não dá, você vai ter suas obrigações para com ele ou para com ela. Então você vai ter que assumir as suas obrigações. Você vai ter que assumir a palavra empenhada no altar. Você vai ter que honrar a sua palavra, mesmo diante das dificuldades. A gente aprende isso na vida, no dia a dia. Por exemplo, Deus fez isso com Israel. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aquele povo era escravo. E quando o passou pelo meio do Mar Vermelho, ele entrou em quê? No jardim? Ele entrou na terra prometida? Não. Ele ficou 40 anos no deserto. E um deserto causticante. Um deserto com dificuldades. Mas Deus era com ele. Isso que era importante. Deus queria que aquele povo vivesse na dependência dele. Isso se chama fé. Fé em quê? Naquilo que Deus havia prometido. Te multiplicarei grandissimamente.
grandissimamente. Te abençoarei. Então a gente tem que viver, quando a gente vive na fé, pela fé, e de fé em fé, a gente vive na dependência, dia após dia e após dia, daquilo que Deus prometeu, do empenho da sua palavra, da aliança, do casamento, do matrimônio que ele fez conosco, que ele fez com Abraão. Olha, anda na minha presença e te multiplicarei. Antes ele falou, e porei a minha aliança entre mim e ti. A aliança aí não é aliança que a gente carrega no dedo, não é ouro, é a palavra de Deus, a promessa de Deus. A palavra de Deus é a promessa de Deus, a promessa dele. Então, quando a gente anda na fé, a gente anda crendo nessa promessa, independentemente dos problemas, das circunstâncias, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Você está passando por problemas, dificuldades? Todos passamos por problemas e dificuldades. Você pensa que Esté e eu vivemos passando no tapete vermelho, no mar de rosas, num jardim florido, cheiroso? Não, minha amiga, meu amigo. Todos nós temos problemas. Todos nós temos os nossos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de deserto. Mas também a gente sabe, porque a gente já passou por muitos desertos, a gente sabe que mais um, menos um não vai fazer diferença, porque a gente já, os desertos anteriores nos fazem ter experiências. E aí a gente fica mais firme. A gente não é mais como criança. Não, a gente sabe que o deserto de hoje anuncia a prometida terra amanhã. A gente sabe que as pedras de hoje vão nos conduzir ao jardim da bênção. Então, Deus falou para Abraão, porei a minha aliança entre mim e ti. Deus prometeu. Casamento, palavra. Então, a palavra de Deus era a aliança que Abraão carregava consigo. A aliança de Deus dentro do seu cérebro, da sua inteligência, da sua razão. Não, Deus é comigo. Se ele sentisse, se ele ficasse olhando, pensando de acordo com o seu coração, ele iria se desesperar. Porque o coração só quer sentir. Mas ele andava de acordo com aquilo que Deus tinha prometido. Então ele aguardava o cumprimento dessa palavra. Ele esperava, ele contava. O Senhor me abençoou. O Senhor disse que faria aliança comigo. A promessa é a aliança. E que haveria de me multiplicar grandissimamente. Grandissimamente. E Abraão estava com 99 anos. 99 anos. E a esposa dele estéril. Como é que ele ia ser multiplicado grandissimamente? Deus é Deus. Ele prometeu, então, Abraão, aguarda. Segura aí, aguenta as pontas, que eu vou te abençoar. Minha amiga, meu amigo, hoje à noite nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 da noite, justamente para isso. Para levar você, ou melhor, levar as pessoas que têm interesse em aprender, não sentir, não venha para sentir, não. Porque em minhas reuniões, nós trabalhamos com a inteligência, com a razão, com o que está escrito, com o que está prometido. Nós trabalhamos com a aliança de Deus, a palavra. Hoje à noite, às 8 da noite. E amanhã também estaremos na Terapia do Amor, às 8 da noite, juntamente com a Cristiane e o Renato.
você é o nosso convidado. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.